Nós estamos recebendo aqui hoje o Dr. Jonas Sebastiani, que é médico, e nós vamos falar sobre o assunto que eu havia mencionado anteriormente, sobre a questão de ergonomia e a estimulação de práticas de atividade física para prevenir LER e DORT nos ambientes de trabalho. Uma situação que é muito comum, principalmente na indústria, onde se tem aí, até o Dr. Jonas estava comentando aqui a diferença de conceitos entre repetição, repetitividade, coisa que ele vai nos esclarecer de certa forma para ficar mais claro aqui para todo mundo. Tudo bem, Dr. Jonas? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite, fico feliz de estar novamente aqui, depois de muito tempo, né? Verdade, fazia tempo, hein? Achei que tinha esquecido da gente, né? Acho que você é um estúdio antigo, eu acho. Antes do estúdio antigo. Eu só venho quando me convidam. Quando me convidam. Então vamos convidá-lo mais vezes. Agora, muita gente não sabe qual é a diferença de LER e DORT. Tem diferença, Jonas? LER é uma sigla que significa lesão por esforço repetitivo, ou seja, tem a ver especificamente com repetitividade. Né? DORT é distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, um conceito mais amplo que inclui também LER, mas outros tipos de problemas ortopédicos, basicamente, relacionados à atividade profissional. E isso é mais comum em que tipo de atividade, por exemplo? Nós estamos falando aqui por exemplo, eu corro o risco de ter algum tipo de LER ou de DORT, enfim, falando no microfone, que é mais difícil. Não vejo como. Não tem como, não. Né? O que a ergonomia, ela é algo mais amplo no sentido de que não é só a movimentação que tu faz. Inclusive, a sobrecarga estática pode fazer diferença. Então, se tiver ficar muito tempo numa posição, digamos que se tua cadeira tem algum defeito, ela não tem um apoio adequado, né? E aí tu tem que ficar se contraindo a musculatura para conseguir compensar para não cair. Né? Isso já pode dar um problema osteomuscular relacionado ao trabalho, mas aí por uma inadequação de uma ferramenta de trabalho, no caso a cadeira, o posto de trabalho. Então, existem pessoas, por exemplo, que podem ter sobrecarga estática, como eu tenho que fazer uma manutenção frequente embaixo de uma máquina, eu tenho que ficar de cócoras. Né? Então essa posição é uma sobrecarga estática, ele está parado, só que sobrecarregando a coluna, os membros inferiores, os joelhos, tornozelos, e se isso for algo que não seja esporádico, que seja frequente e que tenha um tempo de duração relativamente elevado, pode vir a desencadear algum problema ortopédico. Né? Hoje, geralmente, quem mexe no computador, fica teclando direto, também é um problema do LER? Sem dúvida. Isso tem muito a ver com a frequência, como eu te falei, a intensidade, né? Quanto de velocidade tu vai imprimir naquela ação técnica, e também em relação às condições genéticas de cada um. Tem pessoas que têm mais tendência, outras menos, porque por isso que a grande maioria dessas questões são multifatoriais, né? Inclusive a parte emocional, se sabe que tem alguma intervenção nisso, né? Pessoas que têm, por exemplo, problemas como fibromialgia e que são mais propensas a ansiedade, depressão, uma coisa alimenta mais a outra, né? Quem fica mais deprimido e fica com mais dor. Se tem uma pessoa que, por exemplo, desculpa, Valdemar, pode falar. Ela é obrigada a trabalhar, né, com o computador. Existe uma maneira dela, por exemplo, dar um tempo, de tempo em tempo, parar um pouquinho, fazer algum exercício na mão para não evitar problemas futuros? Duas coisas. Uma são as pausas, né? E aí existem algumas preconizadas, assim, de acordo com o tipo de função, mas é muito importante que sejam atividades mistas. A ideia é que a pessoa não faça só uma coisa. Porque se fizer só aquilo, vai ser muito desgastante. Então agora eu vou fazer, sei lá, uma digitação, depois eu vou lá revisar algum setor, entende? Se ficar todo o tempo na mesma posição não é uma coisa recomendável. A gente sabe que tem situações que não é viável criar outras alternativas, outras tarefas, né, para diversificar um pouco, mas ficar num lugar só fazendo, e principalmente a velocidade, faz uma diferença enorme, tá? Eu lembro que uma época existia até uma espécie de uma competição, quem é que digitava mais rápido. O pessoal que trabalhava na época dos bancos, né, tinha a retaguarda dos bancos. Sim. E a gente ficava de noite só digitando, né? E aí, fulano é o que digita mais rápido. Ninguém sabia que naquela época ninguém sabia. Sim. Que isso seria um grande problema. E isso resultou em grande grupo de pessoas com problemas nos tendões, né, das mãos. Tava Mas isso já é prejudicial à saúde, né, sem ele saber, né? Por isso que aí repassaram muito para os próprios clientes dos bancos fazerem o trabalho no autoatendimento, né? É uma das questões. Além de outros mecanismos eletrônicos que se aperfeiçoaram, mas não, em nenhum tipo de atividade é legal ficar o tempo todo fazendo a mesma coisa.
né? Doutor, e até levando lá pro chão de fábrica, para pessoa autônoma, né? As empresas e os próprios autônomos estão prestando atenção nessa situação para não desenvolver de ficar doente por causa dessa trabalho repetitivo, de parar realmente, vou parar, vou fazer outra coisa, para daqui a pouco meu braço não tá doendo, isso ficar permanente, meu joelho não começar a dar uma dor diferente. Eles estão tendo uma consciência de querer prevenir antes de que isso aconteça o pior? Então, o que eu posso dizer é que cada pessoa é diferente, cada organização é diferente, mas aqueles que se deram conta já de que isso é um péssimo negócio, ou seja, ficar doente por uma atividade que tem relação com o trabalho, uma origem ocupacional, é ruim. Não só para o funcionário, mas é ruim também para a empresa, porque vai perder aquele funcionário por um tempo. Então, aquelas empresas que têm condições, principalmente de um porte médio ou grande, eles tendem a preparar as pessoas para fazerem mais de uma tarefa. Até porque, se faltar alguém, já tem alguém que está preparado para outra, para suprir aquela falta, né? E aí, inclusive empresas que têm linhas de produção, a pessoa um dia faz uma coisa, outro dia outra, e eles no mesmo dia trocam de função, desde que os riscos sejam semelhantes. Ou seja, não é muito bom passar para uma pessoa que tem um setor onde tem risco, sei lá, de ruído, e passar para outro lugar onde tem risco de produtos químicos, né? Mas se forem riscos semelhantes ou menores, né, um lugar tão ruidoso ou menos ruidoso, por exemplo, né? Então isso até também funciona como uma pausa, né? O pessoal que trabalha em atividades de grande força física, né? De exigência física, e que estão, por exemplo, estão em ambientes que tem calor excessivo, principalmente no verão, com aquelas telhas de zinco que pode aquecer mais o ambiente, aí pode dar intermação, que é como se fosse uma queimadura, só que por exposição de calor, não diretamente com incidência solar, com raios solares, né? E aí normalmente tem que fazer pausas ou se trocar de setor. Tu tem que parar, tem um tempo, isso é previsto inclusive, né, quando a gente faz as avaliações dos ambientes. Olha, tem que ficar tanto tempo parado, em pausa, num setor onde tenha menos esforço físico e tenha um conforto térmico maior. E existe uma preocupação, uma atenção por parte das empresas com relação a esses cuidados, até porque um colaborador doente ou com um problema desse é um prejuízo para a empresa, né? Cada vez mais isso está sendo objeto de melhorias, né? Porque as empresas estão se dando conta que isso ou vai dar problema naquele momento, ou seja, vai perder funcionário, né? Ou mais à frente pode gerar um passivo trabalhista enorme. Então, pelo amor operador, as coisas têm sido mudadas com o tempo, né? Eu estou há muito tempo aqui em Brusque, só para fazer um paralelo. Quando eu cheguei aqui, ninguém fazia audiometria. A gente criou um setor de audiometria, o primeiro da cidade, porque ninguém fazia audiometria, né? Aí até a pessoa que veio trabalhar comigo, eu perguntei: tu consegue enxergar uma oportunidade aqui? Porque no primeiro momento tu vai começar a vir fazer audiometria, fazer 3 ou 4. Sim. Mas é uma demanda enorme que vai acabar, demanda represada que vai ser atendida, né? E aí ela entendeu isso e a gente conseguiu fazer um serviço bem adequado, com um fluxo bem bom de pacientes, mas cada vez vai se aprimorando uma coisa. Então a parte de ruído hoje já está muito bem gerenciada aqui na cidade. Aí depois começar a trabalhar produto químico, né? Agora está se falando inclusive sobre a questão do psicossocial, né? A saúde mental no trabalho. São filigranas, são detalhes que estão sendo agora aprimorados, digamos assim, porque muitas coisas com o tempo já se consolidaram, né? Quando eu fui vir trabalhar aqui, praticamente todas as confecções tinham cadeiras de palha. Hoje nenhuma mais tem, né? Pode parecer pouco, mas é uma diferença estrutural enorme, e inclusive cultural, né? Você falou de questão de saúde mental, existe até uma norma regulamentadora que trata disso, né? NR1. A NR1, né? E o senhor falou da questão da NR17, o que trata essa norma? Trata de ergonomia. Ergonomia? Justamente ergonomia? Então, na verdade, há uma interação entre a ergonomia, a questão psicossocial, porque embora existam fatores objetivos, não é tão fácil de quantificar e de avaliar como, por exemplo, o ruído, que tu vai lá e mede. Temperatura tu mede, são quantificáveis. Quando tu pensa em ergonomia, tu tem que pensar em toda uma dinâmica de trabalho, né? Não é só uma cadeira, né? A postura, quanto tempo que vai fazer aquela função, né? Qual o tempo adequado de pausa. Então é muito complexo e isso obviamente impacta no aspecto emocional. O DORT, pelo que eu entendi, ele é mais grave que o LER, né? É mais amplo. Ele inclui o LER e outras coisas. Ah, tá. No caso, existe algum exame que a pessoa pode fazer antes de entrar num serviço para não ter problemas futuros? Ou ela precisa trabalhar e se tiver esse problema, daí é que ela vai ter que
correr atrás, como você diz, né? Os exames que são feitos dentro do que é previsto na saúde ocupacional, eles estão relacionados ao que a lei exige e eventualmente o que o médico do trabalho identifica como pode ser, o que possa ser aplicado complementarmente, além daquilo que é o mínimo necessário, né? Mas individualmente cada um também pode fazer exames se achar que é importante. Nesse contexto, especificamente em relação à parte osteomuscular, né, as DORT, por exemplo, o que se faz rotineiramente é quem trabalha com carga e descarga, por exemplo, ou sobrecarga da coluna, ou trabalha com área de construção civil, a gente sugere que faça radiografias da coluna lombar, por exemplo, mas é um exame, digamos assim, de triagem, que o mais importante do que o exame é uma boa anamnese, é conversar com o paciente para entender como ele é, o que ele tem de histórico, se ele já fez cirurgia da coluna, se ele já caiu, se teve acidente de moto, de tentar descobrir se ele é a pessoa certa para aquela função. Às vezes fica parecendo que a gente está querendo selecionar o super-homem, né? Mas não é, a gente quer proteger o próprio funcionário. Mas eu quero trabalhar, eu preciso. Tá, mas eu tenho que saber se tu é a pessoa adequada para aquilo, senão tu vai gastar todo o teu salário só em remédio. Né? Então, às vezes é um pouco delicado de conseguir que os próprios colaboradores entendam o quanto esse momento admissional, periódico, é uma oportunidade para que eles tomem providências em relação à saúde deles, né? Até ampliando essa observação, tem pessoas que vão fazer um exame, por exemplo, para trabalhar como motorista de caminhão, e aí a gente faz uma triagem chamada Desce Snellen, né? Triagem visual, né? Acuidade visual, né? E aí, se a pessoa tiver algum problema, às vezes ela conseguiu passar num teste da CNH ou tinha óculos e não usa, e isso pode ser um problemão, porque ele pode estar trabalhando como motorista ou em altura, não enxergar e cair. Sim. Ou teve um acidente grave, no caso de pessoas que são hipertensas, diabéticas e que não controlem bem essas doenças crônicas e acabam tendo o risco de ter um mal súbito dirigindo um ônibus coletivo, um veículo pesado, e podendo não só ele falecer, como matar um monte de gente no meio do caminho, né? Onde ele passa. E é interessante que quando a gente é novo, a gente abaixa e faz isso, faz aquilo. A minha mãe sempre pensa falava, que é o Batman, né? olha, tu vai ficar velho, não faz isso, que lá na frente tu vai ter problema na coluna. Porque quem é jovem é assim, ele quer trabalhar, ele quer fazer. Que é igual o Ler, né? Como o senhor falou ali, doutor. Antigamente eles faziam competição de que era mais rápido, porque não se tinha essa informação que no futuro ia ter problema. E quando a gente é novo também, a gente não tem às vezes toda essa gama de informação, sabendo que não faz isso daqui, porque mesmo sendo novo, isso daqui tu tá prejudicando a tua coluna, que lá na frente vai ter prejuízo, que tu vai sofrer consequências. Então seria mais ou menos isso, né? As atividades de infância são lúdicas, elas não geram problemas graves, né? A não ser que as pessoas se joguem lá de um prédio dizendo que é super-homem, né? Mas afinal, em geral, isso não gera problemas crônicos, né? O que realmente é um problema é quando, por exemplo, muito precocemente as crianças começam a trabalhar, e isso não é nem indicado, né? Aliás, é até crime. Por exemplo, tem situações que não é uma questão de opção, precisa ajudar o pai na roça, né? E já começa fazendo um esforço físico intenso, com carga alta, elevada, uma coluna que nem está em formação ainda. Isso realmente pode gerar problemas no futuro, isso é fato. É um dos motivos que é proibido, né, esse tipo de atividade. Doutor João, nós temos aqui uma massa muito grande, massa no bom sentido, de ouvintes que trabalham na costura. Costureira é a nossa, eu diria que a maior fatia da nossa audiência está nas facções, as confecções, aquela costureira que está lá na sua casa, enfim. E é um setor que tem muita questão de lesão por esforço repetitivo, né? Pois então, essa atividade é uma atividade que tem que ter muito cuidado, principalmente a ergonomia, né? A postura, porque tem algumas máquinas que até tem um nome irônico, é a máquina de costura reta, mas a pessoa fica curva. Curvada, né? Só a costura que é reta, mas a postura não é. Então, tem algumas posturas que não são favoráveis, tem que existir algum tipo de apoio para os antebraços, né? Para não ficar no ar. Pausas, como a gente falou, evitar de muitas horas extras, e o grande problema que eu vejo são as facções, porque eles querem produzir e muitas vezes não tem uma carga horária definida. Eu tenho um lote para costurar e vou fazer 12 horas, 15 horas trabalhando. Isso é um problemão, né? E claro, cada um define a sua carga horária quando é autônomo, mas isso sem dúvida pode gerar um grande problema, que a pessoa vai ficar um tempão sem poder trabalhar,
em pouco tempo, né? Qual seria o ideal, a recomendação sua como profissional? Aqui, inclusive, tenho certeza que tem muita gente nos ouvindo agora, que eu sei que começa às 5 da manhã, vai até 7, 8 horas da noite, tem que entregar a produção e tudo mais, principalmente aquela costureira ou aquele costureiro que trabalha, tem prazo para entregar, enfim, é o próprio patrão, vamos dizer assim, né? Qual a orientação que o senhor daria para evitar esse tipo de problema? Os hábitos e costumes normalmente vão gerando as leis, e deveria ser assim pelo menos. Sim. Então, não é por acaso que são 8 horas de trabalho que são preconizadas. Vou fazer uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, 1 hora extra, ok, mas não pode se tornar regra, e sim exceção. Mais que 8 horas não é legal, inclusive para o aspecto psicológico. Doutor, até para perguntar, quais são os sinais que muitas vezes a pessoa pode achar que ela acordou com uma dor na coluna porque ela dormiu errado, porque ela está trabalhando, de repente ela virou o pé, ela acha que não é aquilo, é diferente. Tem alguns sinais que demonstram que a pessoa tem que ficar um pouco mais preocupada e buscar ajuda com a pessoa especializada? Sim. Isso é muito importante estar perguntando, porque as pessoas normalizam o problema. Do tipo assim, eu tenho uma dor, mas é normal. Nenhuma dor é normal. Esse é o básico, né? É uma dor normal. Não, tu pode estar, por exemplo, gripado, resfriado, e tu está com uma dor no corpo, que é comum aquela patologia, mas não é normal. Entende? Usar a palavra normal às vezes tem que ter muito cuidado, porque a gente vai psicologicamente já achando que é algo que é desprezível, que não é relevante, e às vezes é, né? Então, por exemplo, em relação a sinais, membros superiores, formigamento nas extremidades, dores em algumas mobilizações, né? Alguns movimentos que tu faças, identificar que tem menos força quando vai pegar um objeto que normalmente transportava com facilidade, né? Dói ou escorrega da mão, ou não tem firmeza, né? Esses sinais são importantes. Às vezes a alteração até na vascularização, ou seja, fica mais não está tão rosadas as pontas dos dedos. Então essas alterações são muito comuns nas extremidades, mas aí nós temos problema da coluna também, que normalmente são as lombalgias. Se a dor ela irradia, por exemplo, em direção a um membro inferior, direito ou esquerdo, aí pode ser uma ciatalgia, uma lombociatalgia. Nunca desprezem esses sintomas e procurem atendimento o quanto antes, porque às vezes tu tem, por exemplo, uma protusão discal, que é uma pré-hérnia, digamos assim, e tu pode tomar algumas providências para que ela não se torne uma hérnia, né? Ou se de uma hérnia tu toma cuidado, evita de ter 3, que pode ser muito pior, né? Porque não tem volta. Hérnia não tem um remédio, um comprimidinho que desmancha, né? Tu vai ter que lidar com aquilo o resto da vida, né? E uma coisa muito importante, condicionamento físico. A gente não está comparando um trabalhador, por exemplo, da confecção como um atleta, mas ele tem que ter condicionamento físico para aquele tipo de tarefa. Então, da mesma forma que um jogador de futebol tem que fazer condicionamento físico, tem que treinar para poder suportar uma jornada de 45, 2 vezes 45 minutos, né? Um partido de futebol, também precisa fazer fortalecimento da musculatura paravertebral para poder ficar o tempo todo sentado, né? Então, Pilates é excelente, nem todo mundo tem acesso, embora hoje seja muito mais fácil, já não é mais tão caro e tem muitas opções, né? Diluir o preço pela oferta aumentar, ter aumentado, mas pelo menos fazer um pouco de atividade de caminhada, alongamentos, e se puder fazer academia com peso. Hoje, paradoxalmente, se fala muito com o peso como uma das coisas mais importantes, não para hipertrofia como antes se pensava, mas um peso coordenado, controlado, né? Progressivo até um determinado limite, para a pessoa ter mais força na coluna. Mas eu já trabalho com peso no trabalho. Normalmente trabalho de maneira errada, sem controle e de acordo com a necessidade, com a demanda, e não de acordo com o que tu precisas, né? Então, o cara fazer uma academia, saber se posicionar, levantar um peso na posição certa, sem curvar a coluna, isso fortalece a coluna para depois fazer força no trabalho do dia a dia. Então, resumindo, até pra gente encaminhar, não é a repetição de uma atividade, mas a forma como se executa essa repetição, né? Isso. E esse conceito que a gente tá falando sobre repetitividade, ou repetido e repetitivo, né? O meu trabalho é repetido. Eu chamo o paciente, ele senta, eu converso com ele, eu digito, chamo o próximo, né? Faz a receita e tal. Sim. Então tem uma sequência, um ciclo, né? E esse ciclo demora certamente mais do que 1 minuto. E para ser repetitivo, o ciclo inteiro tem que durar no máximo 1 minuto. Ou seja, tu vai fazer uma peça, sei lá, de costura, em 1 minuto tá pronto, vai para a próxima. Em 1 minuto tá pronto. Isso é tecnicamente repetitivo. Se demorar mais de 1 minuto, não é repetitivo. Olha só, duas últimas, Valdomiro. Por favor.
Tem idade, doutor? Porque a gente fala sempre da pessoa um pouco com mais idade ter esses problemas com dores e a questão do próprio repetitivo. E às vezes o jovem também pode ter. E ele acha que é normal. E a outra pergunta é, e se a pessoa já tem dor? E ela tá levando isso vários e vários anos na vida dela. Tem como reverter isso ou tem que ser um processo um pouco mais longo? Tá. Agora, a idade primeiro. Você tem idade com... Em relação à idade, obviamente, quanto mais idoso, tecnicamente, tem menos capacidade de regeneração dos tecidos, né? Mas, em geral, os sintomas começam mais cedo. E aí, se não toma providência naquele período, não é só providência de remédio, mas de mudar a tua rotina. Acrescentar alguma atividade ou reduzir o tempo de exposição a outra, isso pode fazer toda a diferença, e é uma questão da pessoa ter consciência de que algo está errado, procurar o recurso adequado. Às vezes o médico do trabalho, inclusive, isso não é nada incomum, entra em contato com a empresa para fazer alguns ajustes junto com o técnico de segurança, para melhorar o ambiente, porque é bom para todo mundo, como a gente está falando, né? Agora, a outra é a dor. Se já tem a dor persistente há alguns anos, tem como reverter esse próprio quadro? Depende da origem da dor. Né? Se for uma dor por algum problema que seja reversível, se a pessoa tem uma dor por uma fibromialgia, vai controlar a dor, não vai ter solução. Se tem uma dor por uma hérnia, vai controlar a dor, eventualmente até ter períodos sem dor, mas dependendo do esforço que fizer, vai ter dor de novo. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu tenho problema de coluna, minha família toda tem problema de coluna. Eu ainda consegui a proeza de cair de parapente 3 vezes. Nossa. Uma delas no Atacama, de 300 metros de altura. Sim. Eu tive um impacto em torno de 34, 37 km por hora de costas no chão. Lesionei 3 discos intervertebrais e hérnia. Girei 3 hérnias. Então, eu gosto de fazer atividade física, principalmente no meu sítio, né? Só que eu sei que domingo vai ser complicado, né? Então, eu não me furto de fazer as coisas, mas eu sei o preço que ela vai cobrar, né? E tem que tentar mais ou menos saber um limite, porque depois daquele eu posso ir para o hospital, né? Entende? Então, e claro, tem que fazer academia para poder fortalecer a musculatura, para poder fazer essas outras atividades. Como uma época eu jogava futebol, a professora dizia o seguinte, a professora da academia: tem que fazer 3 vezes por semana, 2 ou 3 vezes por semana na academia, para poder ter o direito de jogar futebol uma vez na semana. Ou seja, tem que fortalecer para poder ter direito de fazer um lazer que tu gosta. Sim. Né? Então, isso tem a ver também com qualquer atividade doméstica que tu goste, uma cenaria, né? Algo que seja artesanal, outra cuidar do jardim. Então, essas coisas que parecem simples podem repercutir gravemente na tua saúde. Doutor Jonas Sebastiani, muito bom recebê-lo aqui, sempre bom ouvi-lo. Obrigado aí por essa aula aí sobre ergonomia. Enfim, eu penso que é um tema extremamente importante e que afeta a todos nós, né? Independente da atividade, e alguns cuidados a gente precisa tomar. Nós aqui, por exemplo, tomamos muito cuidado com a voz, que acaba sendo a nossa ferramenta aqui de certa forma, mas como disse o Anderson, o pessoal que trabalha mais na frente do computador com a digitação, o pessoal, a nossa amiga costureira que está na frente da máquina, enfim, todo mundo tem que ter um cuidado, o dia inteiro. E fica em pé o dia inteiro. Acho exatamente. Que não vai acontecer nada, que tu tá em pé trabalhando parado, não vai adiantar nada, né? E Ou seja, acontecendo. São cuidados básicos que dá para se ter uma saúde bem tranquila. Obrigado, doutor. Agradeço muito a oportunidade, bom conversar com vocês, revê-los, e se em outra oportunidade eu puder ser útil, eu virei com certeza. Vamos intimá-lo.